Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu amigo, minha amiga, Ricardo Reis aqui mais uma vez. E hoje o assunto é hipnose, para quem gosta de hipnose de uma forma muito simples e tranquila, que sou eu, uma pessoa muito simples e tranquila também. Então vamos lá. 3 coisas que fazem a hipnose funcionar. Por que é interessante esse assunto? Eu recebo muitas perguntas sobre as dificuldades que as pessoas têm sobre hipnotizar outras pessoas. Ainda existe muito mito sobre hipnose. Ai, Ricardo, eu tento hipnotizar, eu não consigo. Ou então pessoas que dizem, eu fui passar por uma sessão de hipnose, não fui hipnotizado. Por que o profissional não conseguiu? Será que eu tenho algum problema? Será que eu tenho alguma dificuldade? Deixa eu já adiantar aqui para todo mundo que está assistindo. Qualquer pessoa consegue ser hipnotizada. Todas as pessoas entram em transe. Todas as pessoas são hipnotizáveis. Ponto final, tá? O que acontece, gente, é que a maioria das pessoas pensam que sabem o que é hipnose. E aí elas ficam procurando algo que não existe, quando na verdade a hipnose já está acontecendo e elas não percebem. Então, vamos lá. Primeira coisa muito importante, tá bom? Dessas 3 coisas para uma pessoa ser hipnotizada facilmente, tranquilamente. A primeira coisa muito importante que um profissional deve fazer, alguém que vai hipnotizar, é explicar o que é hipnose. Tem gente que vai já hipnotizando a outra pessoa e não explica o que é. E a outra pessoa fica com minhoca na cabeça, fica pensando um monte de bobagem. E explicar o que é hipnose é muito simples, porque depois que você explica, a pessoa que vai ser hipnotizada, ela se sente segura, se sente confiante, se sente acolhida. Ela entende o que vai acontecer. Ela entende qual é a parte do profissional e ela entende qual que é a parte dela. Porque hipnose não é como uma mágica, eu faço algo e acontece algo com você. Não, hipnose é um conjunto onde eu dou a mão para você, eu vou dizer algumas coisas e você vai imaginar as coisas que eu vou dizer. Se você não imaginar as coisas que eu vou dizer, nada acontece. Então é mais ou menos assim a primeira coisa, que é sobre explicar o que é hipnose, que o profissional deve fazer. Hipnose é um foco e concentração. É simples, foco e concentração. Hipnose é usar a linguagem para modificar a percepção da realidade. Como assim, Ricardo, percepção da realidade? Todas as pessoas têm uma percepção da realidade. Elas imaginam as coisas que vão acontecer durante o dia, que vão acontecer na semana que vem. Acontecem coisas na imaginação da pessoa. Então, essa é a percepção da pessoa perante a vida. Quando você pede para uma pessoa simplesmente fechar os olhos e imaginar as coisas acontecendo, você está influenciando a percepção da realidade dela. Vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa tem medo de sair na rua e dirigir o carro, é porque ela fica imaginando, ela não tem medo de dirigir o carro. Ela pode ter medo de atropelar alguém, medo de machucar alguém, medo de causar um acidente, medo de um caminhão ficar buzinando atrás dela. Então, esses medos são imaginações que influenciam a pessoa. Essa é a percepção da realidade que a pessoa tem. Quando faz a hipnose com a pessoa, a gente faz a pessoa imaginar o contrário disso para modificar a percepção da realidade dela. Porque a percepção da realidade dela é uma desgraça total. Por isso ela sente medo. Mas e se ela imaginar ao contrário? Ela imaginar ela tendo sucesso, abrindo vidro, escutando uma música, dando tchau para as pessoas, passeando, fazendo compras, sei lá o que é importante para ela. Ela vai começar a modificar a percepção da realidade dela. Então, explicar isso para uma pessoa que vai ser hipnotizada é muito importante, porque a pessoa vai virar para você e vai falar assim: ah, então é isso? Sim, é isso. É simples assim. Talvez a pessoa pergunte para você que vai fazer hipnose nela: mas vem cá,
Eu não vou perder o controle? E você vai responder, não, você não vai perder o controle. Nenhum momento você perde o controle. Você não fica inconsciente, apagado, como se estivesse em coma no hospital. Não! O tempo todo você sabe o que está acontecendo, você está de olho fechado porque você quer, você está imaginando as coisas porque você quer. Se você quiser interromper, você interrompe. Então, essa forma de explicar, dando controle para a pessoa, traz confiança, traz segurança, traz acolhimento. E aí a pessoa percebe que a hipnose, na verdade, já acontece na vida dela várias vezes, de uma forma natural. Ela mesma já faz auto-hipnose, porque quantas vezes durante o dia essa pessoa fica imaginando coisas. Ela esquece de tudo e ela se perde na própria imaginação. Muitas vezes de forma negativa, muitas vezes de forma positiva. Mas a gente fica imaginando coisas e sentindo o que a gente está imaginando. Isso é hipnose. A diferença é que um profissional tem uma boa comunicação, uma boa habilidade para te ajudar a conduzir para o que você quer, atingir objetivos. Ele vai te ajudar a modificar a sua percepção da realidade. Olha que interessante. A realidade aqui fora, ela é importante, mas a sua percepção da realidade, ela é mais importante. Ela que faz com que você consiga as coisas ou não. Por isso que as pessoas são diferentes, porque elas têm a percepção da realidade diferente. Às vezes tem um desafio, alguma coisa para uma pessoa fazer, ou qualquer pessoa fazer, executar. Por que algumas conseguem e outras não? Porque a trava está aqui, é a percepção da realidade. Então a primeira coisa é isso, explicar para uma pessoa o que é hipnose, porque ela entendendo, tudo vai ficar muito mais fácil. Segunda coisa importante para você hipnotizar uma pessoa, você usar a sua voz. Isso, a velocidade da voz e o tom de voz são coisas muito importantes. Se eu vou hipnotizar alguém e eu peço para uma pessoa fechar os olhos e começo a falar rápido assim, do jeito que eu estou falando, muito bem, imagine você agora saindo na rua e se sentindo muito bem, você dirigindo seu carro, você realizando seus sonhos, viajando com sua família. Olha que coisa horrível. Como que uma pessoa, chega a ser engraçado, como que uma pessoa vai conseguir imaginar, criar as cenas ali com o olho fechado e concentrada, eu falando igual um narrador um radialista, né? Um radialista aí que comenta futebol. Não vai combinar, essa pessoa vai ficar extremamente incomodada. Então eu devo diminuir a minha velocidade de voz, dando espaço entre uma palavra e outra, para a pessoa imaginar a cena que ela está ali curtindo. Igual uma criança curte comer um doce, o meu cliente vai curtir as próprias imagens na mente dele. E para isso eu devo lembrar, controlar a ansiedade, controlar ali, me controlar e falar com calma, pausadamente, dando espaço para a pessoa imaginar o que eu estou dizendo. Tá bom? Então é a velocidade de voz e o tom de voz também. O que eu quero dizer com tom de voz? Tem pessoas que falam igual um italiano, E é muito legal falar igual um italiano quando você estiver numa festa batendo papo. Mas quando for fazer uma hipnose com alguém, você baixa o tom de voz, fala de uma forma mais tranquila, suave, dando tempo para a pessoa imaginar, como eu mencionei. Porque é muito importante você usar a voz tranquila, monótona, porque faz com que o subconsciente da pessoa, a mente emocional, esqueça de tudo e preste atenção totalmente na sua voz. Isso mesmo. A gente tem um mecanismo de defesa no nosso subconsciente para nos manter vivos, é natural. Então o nosso subconsciente, a nossa mente emocional, fica em alerta o tempo todo sobre o que está acontecendo. Presta atenção em tudo, tudo ela está prestando atenção. E se uma pessoa começa a falar baixo, mais baixo, a mente subconsciente presta atenção totalmente nisso, porque ela não pode perder nada. Peraí, o que essa pessoa está falando? Ela baixou o tom de voz? Então o que ela faz? Ela cancela todas as outras coisas que deveria, de repente, estar prestando atenção e coloca todo o foco, toda a atenção na voz da pessoa que está fazendo a hipnose. É importante não perder aquilo.
É assim que a mente subconsciente, a mente emocional pensa. Logo, você fica, como cliente, concentrado totalmente na voz do hipnólogo, do hipnoterapeuta. Por isso a importância da velocidade da voz e do tom de voz. Viu só que pulo do gato legal? Você que quer aprender hipnose aí, quer ser um hipnoterapeuta, de repente quer construir até uma carreira, esses detalhes fazem diferença. Quantas vezes eu vi profissionais falando de qualquer jeito e depois não entendia porque não tinha bons resultados. Então vai somando esses detalhes, hein? Primeiro, explicar muito bem o que é hipnose, para a pessoa entender. Como que você vai fazer algo se você não entender o que é esse algo? Precisa entender. Segundo, tom de voz, velocidade da voz. Isso é muito importante, tá bom? Terceira coisa, palavras-chave. São muito poderosas para você hipnotizar uma pessoa. E fique tranquilo, tranquila que você não vai precisar aprender palavras novas. Que raio é isso de palavras-chave? Você só precisa aprender a se adaptar àquela pessoa na sua frente. Aquela pessoa que você vai fazer hipnose. Olha como é fácil. Todos nós temos o português ou outra língua, não importa. Mas pegando o exemplo do português, falamos português, existe um vocabulário extenso, enorme, das palavras e seus significados. Só que cada um de nós tem preferência em usar algumas palavras mais do que outras. Eu, por exemplo, Ricardo, eu tenho a mania de quando acontece algo muito bom, eu falo assim, nossa, eu fui ao cinema e assisti um filme show de bola. Olha, por que eu uso a palavra show de bola? É porque para minha mente emocional, subconsciente, show de bola tem o significado de algo muito poderoso, de algo muito legal, de algo muito grande. Então, para mim, isso tem um significado forte. De repente, outra pessoa vai ao cinema e assiste o mesmo filme e fala, assistir um filme foi sensacional. Para essa pessoa, sensacional é uma palavra que tem um significado. Uma outra pessoa foi assistir o mesmo filme e fala assim, esse filme foi supimpa. Já ouviu essa palavra supimpa? Nem sei o que é, mas tem pessoas que usam essa palavra. Então eu, como um bom hipnólogo, quando eu estou conversando com alguém, eu presto atenção e até anoto num papel à parte as palavras que a pessoa mais usa quando ela está conversando comigo. Por que isso é muito importante? Porque o subconsciente da pessoa adora aquela palavra e tem um significado incrível. Quando eu pedir para a pessoa fechar os olhos e for hipnotizar a pessoa e eu juntar o meu tom de voz com a velocidade da voz, o que já vai facilitar a hipnose na pessoa, eu vou usar durante a hipnose as palavras-chave, ou seja, as palavras que aquela pessoa, que aquele cliente normalmente mais usa. Entenda, não são as palavras que eu gosto de usar, Ricardo, não. Eu esqueço de mim, tá? O mundo não gira em volta do meu umbigo, não. Eu esqueço de mim. Eu uso as palavras que o cliente mais usa. Incrivelmente, quando o cliente está ali com os olhos fechados, ali relaxado, escutando a minha voz, o tom de voz, tudo direitinho, quando eu uso as palavras-chave, as palavras que o cliente gosta de usar, a mente do cliente percebe, fala assim, nossa, que incrível, essa palavra é muito legal. É como se tocasse um sininho lá dentro, sacudisse a pessoa. A sensação, a emoção da pessoa vai à flor da pele. Cria uma empatia muito forte, cria uma conexão, cria o famoso rapport, você já deve ter ouvido falar. E olha, é algo simples, você precisa apenas prestar atenção na pessoa. E digo mais, tá? Para a gente fechar esse vídeo aqui, isso funciona não apenas para hipnose, é poderoso para a hipnose, para você hipnotizar a pessoa. Isso funciona na sua vida, no dia a dia. Você fazendo suas coisas, trabalhando, se você prestar atenção quais são as palavras que as pessoas usam, quando você for conversar com ela sobre qualquer coisa, você deve usar as palavras que ela usa. Por quê? Isso vai fazer com que a pessoa goste muito mais de você do que qualquer outra pessoa. Mais uma vez, gera conexão, gera empatia, aproximação, rapport. A sensação que a pessoa tem é de que essa pessoa é igual eu, é semelhante.
faz parte da minha tribo, eu posso confiar nela. É uma coisa muito forte que vem do emocional, do subconsciente. Nós não temos controle. Por isso é fácil conquistar qualquer pessoa, desde que você saiba o que fazer e como fazer. Então essas foram as 3 dicas, tá bom? Para você hipnotizar uma pessoa facilmente. Explicar muito bem o que é hipnose. Usar o seu tom de voz e a velocidade de voz, tá? E as palavras-chave. É muito importante. Existem outros detalhes, claro, que somam ainda mais. Eu ensino nos meus cursos online e presenciais, tanto de hipnose como programação neurolinguística. Aliás, você pode encontrar os meus cursos, tá bom? Aqui embaixo, no link, na descrição do vídeo tem um link, que é o meu site. Além de todo o material que eu estou comentando sobre cursos presenciais online, você também pode baixar um e-book gratuito de Rapport, a arte de encantar pessoas. Interessante, não é? Então, vai lá. Um grande abraço, fique muito, muito bem. Até mais.